Eu sou a Si e hoje é dia de falar sobre serial killers nesse canal. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody that everybody's dead. I was raised in a deep, dark hole, a prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. Recebi essa lindeza aqui em parceria com a Dark Side Books e junto com esse livro eu também recebi esse rolinho de fita aqui de Crime Scene, cor de rosa, que é uma lindeza. E também esse marcador aqui, exclusivo da Lady Killers. E mais 4 marcadorzinhos que são marcadores de outros livros lançados por a Dark Side. Esse é basicamente o kitzinho que você recebe quando você compra o livro lá por o site da Dark Side Books. Desde que eu vi sobre o lançamento de Lady Killers, eu já fiquei super interessada e já fiquei desejando ter este livro em mãos para poder ler um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre a história dessas mulheres que marcaram a história de suas épocas de forma tão assustadora. Pra quem não conhece absolutamente nada de Lady Killers, ele basicamente traz aí um compilado de mulheres consideradas assassinas ao longo da história da humanidade. Sempre que a gente toca nesses termos, né, assassinos em série, serial killers, automaticamente nossa mente já associa o termo a homens que mancharam a história de sangue e que deixaram um rastro de destruição por onde passaram. Mas nem só de homens a história de assassinatos em série são formadas, meus caros. E por mais que a gente não conheça, quer dizer, não conhecesse essas histórias, Tori Telfer, autora de Lady Killer, reúne aqui 14 mulheres completamente sem escrúpulos, capazes de fazer o que fosse preciso para conseguirem o que queriam. De envenenamentos a mortes por espancamentos e torturas, Lady Killers nos mostram que mulheres podem sim ser completamente sem escrúpulos e não ter um pingo de ressentimento, e que psicopatia não tem um sexo pré-definido. Quando eu estava lendo Mindhunter, se eu não muito me engano, o John Douglas faz alguns comentários sobre serial killers mulheres, falando que o número é bem pequeno e que quase não existe registros de mulheres serial killers. E ele dá lá uma explicação científica, se eu não muito me engano, né? Ele fala um pouco sobre isso aí. É claro que a maioria esmagadora de assassinos em série da história são homens, né? Mas quando a gente pega Lady Killers pra fazer a leitura, a gente consegue perceber aí alguns dos motivos pelos quais, no fim das contas, as mulheres acabam sumindo da história quando se trata desse assunto. Lady Killers, ele não traz histórias extremamente recentes, né? São 14 histórias, como eu falei. Das 14 mulheres que tiveram suas vidas narradas nos capítulos do livro, a mais recente, se eu não me engano, foi há 60, 70 anos atrás. Isso, é claro, não quer dizer que não existiram mulheres serial killers, né, assassinas em séries depois disso. É claro que existiram. Mas aqui só são apresentados esses casos pra gente. Mas quando a gente faz uma análise da vida dessas mulheres, pra época em que elas viviam, pra sociedade na qual estavam inseridas, é fácil entender o porquê elas simplesmente sumiram do mapa, sabe? Mulheres serial killers, assim como homens também assassinos em séries, eles estão inseridos na sociedade. Elas são mães, são filhas, são esposas, mas em alguns casos diferentes dos homens, elas são dóceis. Elas são as cozinheiras, as donas do lar, as mãezonas. Então é assim que toda a sociedade enxerga essas mulheres, como pessoas dóceis, pessoas que são submissas, principalmente na época, né, em que a gente tá lendo essas histórias aqui. Elas são as donzelas, são as que cuidam. Então quando se descobria uma mulher cometendo os horrores de matar o seu marido envenenado, as coisas simplesmente desandavam. Era um absurdo e na grande maioria das vezes era muito pouco crível. Então isso demorava muito a realmente ser acreditado para a sociedade de que uma mulher estaria cometendo tais atrocidades. E muitas vezes acabavam culpando essa mulher de bruxaria, de dormir com demônios, de ter uma
apetite sexual insaciável. Isso era realmente muito comum, porque todas essas mulheres, né, que foram condenadas, que foram descobertas assassinando várias pessoas, elas eram hipersexualizadas e tal. E seria por esses motivos que elas acabariam cometendo esses atos tão inescrupulosos, né, de matar os maridos e matar outras pessoas. E no final das contas, se a história conseguiu apagar mulheres que fizeram grande diferença, né, para a humanidade, guerreiras, cientistas, artistas, revolucionárias, então o que dirá, né, não foi tão difícil assim apagar mulheres que cometeram atos tão cruéis. É claro que a gente não pode generalizar, né, todas as histórias, mas aqui a gente conhece histórias de vidas bem complicadas, infâncias problemáticas, adultas com cada vez mais problemas. Uma coisa que a autora falou aqui no final do livro é que ao ler todas essas histórias e conhecer a história dessas mulheres, a gente consegue sentir uma certa empatia, mas nunca simpatia por nenhuma delas. O livro segue uma linha não cronológica e, como eu falei, cada capítulo é dedicado a uma assassina em série. Aqui conhecemos mulheres incrivelmente inescrupulosas, muito inteligentes, articuladas e manipuladoras, que utilizavam tudo que tivesse ao seu alcance para conseguir aquilo que elas queriam e para se safar de todas as acusações, principalmente quando essas mulheres tinham algum poder, como é o caso da Elizabeth Bathory e de uma russa chamada Daria Nikolaevna Saltykova. Acho que é assim. Todas as histórias desse livro são bem pesadas, porque afinal de contas estamos tratando de histórias reais e algumas são histórias bem pesadas. Algumas me marcaram assim bastante. É claro que todas são bem chocantes, mas ainda dá pra se chocar com algumas, mais com algumas do que com outras. Eu lembro que duas que me chocaram bastante foi a dessa Rússia, a Daria Nokovayevska, que eu já mencionei, né? E também as duas irmãs, que são a Raya e Sakina, que eram duas irmãs que comandavam um bordel em Alexandria, lá por volta de 1921. O trabalho investigativo da Tori Telfer é realmente sensacional. No final do livro a gente tem toda uma lista bibliográfica de todas as fontes da autora e ela consegue abordar a vida dessas assassinas em série de uma forma muito rica e também muito humana. A gente conhece realmente quem elas eram, a gente conhece a época em que elas viveram, o contexto social no qual elas estavam inseridas, sabemos o que pode ter desencadeado aí esse comportamento assassino em cada uma delas. Ou seja, a abordagem da autora na vida dessas mulheres as humanizam, apesar dos atos de extrema crueldade que elas cometeram. Eu não quero entrar muito em detalhes sobre cada uma dessas histórias, mas aqui a gente tem mulheres que mataram seus 5 maridos envenenados só pra ficar com dinheiro e com as posses deles. Mas também temos mulheres aqui que mataram uma estimativa de 138 pessoas das formas mais cruéis e torturantes que a cabeça daquela mulher podia pensar no momento. Então, como eu falei, tem casos muito bizarros, casos muito pesados, tá? E sinceramente eu poderia passar horas e horas e horas e horas conversando com vocês aqui sobre esse livro e sobre essas mulheres e sobre psicologia e sobre mais um monte de assunto, mas esse vídeo ia ficar extremamente grande e eu acho que ele já está ficando extremamente grande. Não sei, vamos ver. Então é melhor eu ir ficando por aqui. Além dessas 14 histórias principais em que a Tori Telfer conta bastante da vida delas, desde a infância em alguma delas, no final a gente também tem mais algumas histórias que são casos mais recentes, são casos que a autora não conseguiu encontrar artigos que montassem realmente a vida de todas elas. Então são contos bem pequenininhos, uma página e meia, falando sobre essas outras mulheres. Em alguns casos são mais recentes, tem uma até de uma brasileira que tá foragida desde 2004, então também temos casos assim aqui no final desse livro. Também temos uma lista de músicas, filmes e outros livros que acabaram sendo inspirados por conta de alguma dessas histórias de serial killers, dessas mulheres serial killers, né? Então é bem legal pra quem quiser uma leitura complementar, assim. Então tem algumas dicas bem interessantes aqui no final, além de todos aqueles dados bibliográficos que eu falei que a autora também coloca. Então é um livro que eu indico bastante, mas naquela mesma vibe de outros livros de serial killers que eu já resenhei aqui nesse canal. Foi Mindhunter, O Segredo dos Corpos. Se você ainda não assistiu, vai estar aqui nos cards pra vocês conferirem, tá? Então, mesma coisa,
vocês têm que ter estômago pra ler algumas dessas histórias. São histórias bem pesadas, são assassinatos reais, né? São casos reais. Então, pra quem não tem estômago, né, forte aí, é melhor se manter longe do livro. Mas se você quer arriscar, se você gosta do assunto, leia. Porque, gente, vale muito a pena, é um livro maravilhoso. Sem contar essa edição linda do Darkside, que deixa a experiência de leitura realmente sensacional. Então eu indico demais pra vocês. O link pra compra desse livro aqui, desse kit lindo que eu mostrei, vai estar aqui no box de descrição. Então esse kit você compra pro site da Darkside, mas se você quiser só o livro, também vou deixar o link lá pra Amazon, pra vocês poderem também ver valores e tal, e comparar tudo direitinho, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!